De volta, segundo bloco com o Justiça em Ação. Primeira temporada, tivemos a participação incrível, de forma bem esclarecedora, de um advogado que tirou as dúvidas do telespectador, tanto pelas redes sociais, como também aqui em loco, no estúdio da TV Guará. E nessa segunda temporada, nós vamos iniciar esse novo momento conversando com ele, que mais uma vez estará junto conosco, é o advogado Dr. Rômulo Serra. Doutor Rômulo, um prazer estar recebendo o senhor aqui e, assim, eu queria já iniciar o programa, o nosso bloco, falando o seguinte, que, em primeiro momento, eu tinha uma admiração profissional pelo senhor. Agora ela se estendeu com convívio profissional, a gente vai estreitando a amizade e eu percebo a seriedade que o senhor trata a sua profissão, trata a advocacia, e por isso eu quis lhe convidar nesse primeiro bloco, para que a gente, nesse primeiro programa, para que a gente estivesse conversando. É mais uma vez um prazer, uma honra tê-lo aqui junto conosco. Fidelix, primeiramente eu tenho que dizer que eu estou extremamente lisonjeado com o convite formulado pela TV Guará, pelo programa Justiça e Ação e por você especialmente, para fazer parte dessa nova temporada do programa Justiça e Ação. Um programa inovador no seio jurídico aqui maranhense e que eu tenho certeza que mais uma vez tem tudo para dar certo. Doutor Rômulo, tivemos na primeira temporada algumas questões fortes, né, alguns embates interessantes. Tivemos aqui um promotor e um advogado criminalista debatendo assuntos polêmicos. Tivemos aqui participação de autoridades no meio judiciário, mas também tivemos quadros fortes. Além do Justiça e Trabalho, relações de trabalho sempre a gente sabe que são acaloradas, tivemos o Fala Doutor, que teve como comandante o senhor com as suas participações, e eu queria saber do senhor o seguinte: como é que o senhor enxergou esse primeiro momento? Como é que o senhor viu essa primeira temporada de importante, tanto para o meio jurídico quanto para a população? Eu acho que, falando especificamente do quadro em si do Fala Doutor, cujo foi encabeçado por mim, é um programa um quadro muito interessante, principalmente porque por tratar das relações de consumo. Sim. Quais são as relações de consumo? As relações de consumo são aquelas que nós temos no nosso cotidiano. Se você acorda, vai na padaria comprar um pão, aquela dali já é uma relação de consumo. Você sai da sua casa após efetivar o café da manhã, você vai no banco resolver qualquer tipo de situação. Está inserido em todos os momentos. Entendendo? Se for você posterior disso, for no hospital, for fazer qualquer tipo de autorização para exames ou para consulta médica através do plano de saúde, é uma relação de consumo. Então, são relações do cotidiano que nós trazemos aqui e cujo desperta, no caso, o interesse da sociedade em si. Não o fato propriamente dito de quem lidar com o direito no seu cotidiano. Ela começa a se enxergar, né? Correto. Eu acho que é um meio de aproximação, entendeu, da sociedade em si com o mundo jurídico. E eu creio que nós atendemos, no caso, o objetivo fim do quadro, que era esclarecer a sociedade em si, um todo, com relação às situações do cotidiano, trazendo os problemas, no caso, e as soluções devidas a partir do caso concreto. Apesar de muita gente achar que o direito consumidor é algo um pouco restrito, o senhor acabou de falar aí na sua participação que é muito abrangente. Do que o senhor viu na primeira temporada, qual foi o ponto que realmente teve aquele destaque a mais? Seria uma relação de consumo no que tange energia? Enfim, como é que o senhor viu a participação do público na procura para sanar as dúvidas? Qual foi o ponto que o senhor viu que mais teve ênfase? Eu acho que o vértice principal com relação às questões tratadas aqui no momento anterior se deu prioritariamente com relação às instituições financeiras. Sim. Com relação às transgressões de direito, seja na modalidade, nas mais variadas formas e modalidades, que seja através de um empréstimo bancário, que seja na abertura de uma nova conta, que seja nas situações mais simples e basilares em que devem ser atendidas naturalmente pelas instituições financeiras. E no caso que a gente aqui, enquanto operadores do direito, a gente conseguiu identificar que são situações que, de forma contínua, elas vêm sendo desrespeitadas. E eu creio que esse foi o ápice das situações com relação às perguntas elaboradas pelos telespectadores, com relação à situação específica, para que nós pudéssemos esclarecer. Bom, eu acho que agora nós já temos a participação do Dr. Rômulo na primeira temporada na tela. Bom, a participação do telespectador
é via WhatsApp. Eu já estou aqui com o WhatsApp aberto, aguardando a sua participação. Envie o WhatsApp e eu tenho certeza que o Dr. Rômulo vai tirar as suas dúvidas. Bom, temos uma pergunta, primeira pergunta, Dr. Rômulo, da Renata, que diz o seguinte: doutor, possuo uma linha pós-pago. Após 2 dias de atraso no pagamento, a operadora desativou minha linha. Pode acontecer isso? Bom, Renato, nesse tipo de situação específica, tem uma autorização da Anatel e uma situação bem simples. É até bom eu falar a respeito do assunto de uma maneira que fique por melhor entender para o telespectador na situação. É uma regrinha, bem fácil de entender. São 15 dias, de acordo com a autorização da Anatel, que as operadoras têm para suspensão parcial. Daí a participação do Dr. Rômulo Serra na primeira temporada, e a linguagem, vocês perceberam, foi uma linguagem bem simples. Existe uma regrinha, né? Começou a regrinha falando dos 15 dias, e esse é o objetivo do Justiça em Ação. É estreitar essa relação da justiça, do advogado, do meio jurídico, que muita gente até achava um pouco distante, e aproximar da população, não só falando para o advogado, mas principalmente para a população, né? Principalmente levando essa possibilidade a mais ao morador, à comunidade, né? E eu entendo e fico muito feliz, Dr. Rômulo, quando nós voltamos com uma segunda temporada mais madura, de uma forma mais entendida de como a gente pode proceder, do que foi a primeira temporada. Temporada passada, realmente a gente estava aprendendo e fazendo e aprendendo. É um segmento de pessoas sensacionais. O mundo jurídico apaixona pelas pessoas que fazem o mundo jurídico acontecer, e o senhor não é diferente. Inclusive, no terceiro bloco teremos a participação do Dr. Armando Cerejo, que é uma pessoa sensacional, um advogado criminalista que vem fazendo um trabalho de forma fenomenal. E vamos falar sobre um tema também que chega na sociedade, principalmente agora com esse novo governo, que é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu quero saber como é que isso realmente, efetivamente, chega na população, e destacamos alguns pontos. Então o doutor Armando vai estar conosco no próximo bloco, falando de um assunto que a população gostaria de tirar as dúvidas. E a minha pergunta é: como é que o senhor está vendo a volta do Justiça em Ação nessa segunda temporada? Como é que o senhor está enxergando o programa em São Luís, numa capital, né, e esse segundo momento que nós estamos tendo? Fidelix, é até interessante a tua pergunta, porque eu tenho conversado, e no momento anterior também conversei com algumas pessoas do mundo jurídico. Eu acho que o programa Justiça e Ação é um programa que veio para ficar, e o sucesso dele, eu acho que passa muito por isso, porque ele, ao meu modo de ver, ele é um programa híbrido. Híbrido em que sentido? Ele procura aproximar a sociedade em si, falando, eu digo notadamente com relação ao quadro Fala Doutor, que lhe trata diretamente com o público, trazendo e tirando dúvidas do mundo jurídico no que diz respeito às matérias de consumo, e cível que seja, como também o programa encabeçado pelo o quadro encabeçado pelo Dr. Diego Sá, que é o Justiça e Trabalho, que também trata das relações trabalhistas. Então eu creio que essas duas são os principais motes com relação à sociedade em si. A pessoa que não lidar com o direito no seu cotidiano, mas também o programa, ele dá com questões e situações com pessoas com situações para pessoas que lidam propriamente com o direito no seu cotidiano. Sim. Que seja através de matérias com temas atuais, que seja fizemos, me desculpa, só aproveitando, fizemos muitas matérias de eventos, né? Muitos entrevistados, muitos advogados que vieram de fora e tiveram a participação em algum congresso, ou que estiveram aqui junto conosco, e é justamente isso que o senhor está pontuando. Pois é, que sejam com matérias, com temas específicos, atuais, na situação, que seja trazendo personalidades de notório saber do mundo jurídico, como você falou muito bem com relação ao doutor Armando Cerejo, que vai participar do quadro de entrevista aqui. Então, eu acho que essa situação híbrida é onde passa o sucesso, porque ele procura aproximar, que talvez faltasse um pouco aqui especificamente na nossa capital, esse tipo de situação. Então eu creio que unindo essas duas situações, são os pilares que fazem com que o programa seja o sucesso de hoje. Espero que continuemos nessa mesma pegada, que nós possamos alcançar o mesmo objetivo, e como tu bem falaste, no primeiro momento é aquela situação de início, naturalmente gera uma incerteza, uma insegurança, mas nós
estamos calejados com relação a alguns pontos e algumas situações. Espero que nós não passamos pelos mesmos percalços que passamos no momento anterior, mas que consigamos lograr êxito no nosso intento, que é justamente isso, aproximar a sociedade, aproximar o mundo jurídico e que isso aqui seja um canal de divulgação e de proliferação com relação aos mais variados temas jurídicos. Aqui, pois bem, como eu sempre digo, e aqui vou fazer um adendo no que eu estava dizendo, só para título de continuação e não perder o raciocínio, hoje as questões jurídicas estão em bastante evidência. Hoje, não anteriormente, mas hoje a pessoa senta às 8 horas da noite para assistir determinado jornal para escutar matéria com relação à reforma da Previdência, daqui a pouco a reforma tributária, o pacote anticrime, se não me falha a memória, que vai ser o tema do terceiro bloco. O tema do terceiro bloco. Então, é um tema que está em efervescência, é um tema que está em evidência. Então, nós trataríamos dessa situação. O direito hoje é latente e nas casas e nos bares. Gera discussão, como na segunda-feira a pessoa chegava e ia discutir quanto é que foi o Flamengo e Vasco. Hoje, com certeza, numa rodada de pessoas, automaticamente, uma hora ou outra, o tema jurídico, direito está lá. Mesmo que seja de uma forma inconsciente, mas está lá. Perfeito. E essa é a nossa aposta. A gente acredita muito nessa situação em que o Justiça em Ação, nesse segundo momento, nessa segunda temporada, tem a contribuir, né? E eu quero agradecer, Dr. Rômulo, pela sua primeira participação junto conosco e dizer que realmente vai ser uma honra tê-lo somando com essa nova possibilidade que São Luís ganha, que é a segunda temporada do programa Justiça em Ação. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade ofertada com relação à participação no programa, espero corresponder à altura e tenho certeza que, mais uma vez, o programa será um sucesso. E conto com você, telespectador, enviando pergunta para que nós possamos dirimir ela da melhor maneira possível, de uma forma sempre didática. Sensacional, sensacional. Vou de intervalo e na volta nós teremos a participação do Dr. Armando Cerejo, advogado criminalista, que vai tratar de um ponto muito latente, né? Que é debatido nas ruas, restaurantes, no seio das famílias, nas casas, que é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que vem tentar endurecer algumas situações e ele vai conversar conosco no terceiro bloco. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente volta.